Flamengo 2-0 para cima do Pirâmides. Com isso, é finalista do Mundial de Clubes, onde vai enfrentar o PSG. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que, pensando no torcedor flamenguista, eu separei uma capinha de celular do Flamengo. Tem duas opções. Primeiro com a logo branca do Flamengo, depois com a logo dourada. Tá baratinho, tá coisa de R$ 13. Pô, Flamengo na final do Mundial de Clubes e você não tem uma capinha de celular do Flamengo? Tá de sacanagem. Flamenguista aí tem que ter capinha de celular do Flamengo. Link nos comentários. Bom, sobre o jogo, é um Flamengo que já faz um certo tempo, alguns jogos, que não é um Flamengo brilhante. Acho que até o torcedor do Flamengo já tem consciência disso. Não é um Flamengo que vem sendo avassalador, um Flamengo que vem jogando no seu auge técnico, mas é um Flamengo que vem vencendo. Né? Venceu do Cruz Azul sem jogar tão bem, agora vence do Pirâmides também sem jogar tão bem. Tanto é que os gols contra o Cruz Azul, o primeiro vem através de uma marcação, pressão e um erro do Cruz Azul, e o segundo em um momento mais de cansaço do Cruz Azul, e aí um belo passe do Cebolinha para o Arrascaeta definir a classificação do Flamengo. E já nesse jogo contra o Pirâmides, uma equipe que tem menos qualidade técnica do que o Cruz Azul, mas talvez tenha uma dose de intensidade maior, né? Essa era a grande esperança do Pirâmides. E acaba que é um Pirâmides que, se a gente comparar tecnicamente, é lógico que o Flamengo é muito melhor. A chance que o Pirâmides tinha para talvez surpreender o Flamengo e poder chegar à final do Mundial contra o PSG, seria numa marcação muito intensa, não cedendo muitos espaços e não cometendo erros. E acaba que o Flamengo fez os seus dois gols através da bola aérea. E para um time que tecnicamente é inferior, não pode tomar gol assim. Quem dirá tomar dois gols assim. Praticamente imperdoável. E através disso o Flamengo dominou a partida, né? Porque tem muito mais qualidade, controlou melhor a bola. E aí depois de fazer o 2-0 que o Pirâmides consegue se expor um pouquinho mais, ter um pouquinho mais a bola. O primeiro gol da partida é através de bola aérea, um cruzamento perfeito do Arrascaeta e o Léo Pereira ataca muito bem a bola para fazer ele 1-0 e abrir o placar para o Flamengo já com 20, 25 do primeiro tempo. E isso é um mérito do Flamengo tanto no jogo passado quanto nesse. No jogo passado fez o gol com coisa de 10, 15 minutos, agora com coisa de 20, 25 minutos. Não deixou nem chegar na metade do jogo e o Flamengo já estava controlando a classificação. Contra o PSG, não sei se vai ser assim. A tendência é que tenha um pouquinho mais de dificuldade. Tudo pode acontecer. O Flamengo pode fazer um gol com 1 minuto de jogo e dominar o restante da partida, assim como pode fazer um gol aos 45 do segundo tempo. A tendência é que tenha mais dificuldade contra o PSG para abrir o placar. Contra o Cruz Azul e contra o Pirâmides foi muito rápido para abrir o placar, com isso nem entrou nesse estágio de drama de precisão de um gol. O Cruz Azul chegou a empatar e aí esse drama se instaurou no segundo tempo, né? Quando aí sim o Arrascaeta faz o gol da classificação. Eu já quero destacar algumas coisas nesse time do Pirâmides. Primeiro, na transmissão que eu assisti, acho que teve uma certa confusão, porque falaram que o goleiro do Pirâmides é o goleiro do Egito. E aí dá para se entender essa confusão, porque o goleiro do Pirâmides é o El Shenawy. O goleiro titular da seleção egípcia é o El Shenawy. Só que não é esse El Shenawy, é o El Shenawy do Al Ahly, né? O grande rival do Pirâmides, as duas melhores equipes do Egito no momento. Então é verdade que é o El Shenawy, o goleiro do Egito, só que o goleiro titular do Egito não é esse El Shenawy, é o do Al Ahly. Né? Dá para confundir tranquilamente, mas a verdade é que esse goleiro do Al Ahly, do Pirâmides, né, que foi o da partida, não é o titular do Egito, é o do Al Ahly. E no segundo gol do Flamengo, que daqui a pouco eu vou falar como foi, ele falhou. A gente não tá falando muito dessa falha porque foi uma falha do goleiro do Pirâmides. Se o Rossi toma um gol assim, nossa, frangaço, não pode ser goleiro do Flamengo. Tá aí, não pode confiar, precisa de outro goleiro, né? Então, quem errou foi eles, né? Olhando pro lado do flamenguista. E também eu quero destacar para mim o grande ponto de destaque desse time do Pirâmides é o lateral direito, o Chibi. Eu fiquei impressionado, é um lateral muito bom tecnicamente. Eu acho que muito time brasileiro deveria dar uma olhada. Eu dei uma pesquisada para entender a carreira dele. Ele já tem 32 anos, não parece ser tão velho, né? Mas tem 32 anos, já jogou no Raja Casablanca, ele é marroquino. Enfim, muito time brasileiro podia tentar fazer um esforço para trazer ele, porque de fato é um lateral direito que é muito bom tecnicamente. Eu sei que um marroquino se adaptar no futebol brasileiro não seria tão fácil, mas tecnicamente ele sobra, cara.
né? No segundo tempo teve cruzamento de letra, cruzamento de trivela. E não é para aparecer cruzamentos que foram de fato bem feitos. O cruzamento de trivela dele foi um espetáculo. É porque o companheiro dele cabeceou para fora, onde tinha uma boa oportunidade. E quem era para ser o jogador decisivo era o Mayele, o centroavante, que tinha feito 3 gols no Al-Ahly. Al-Ahly não do Egito, né? O Al-Ahly da Arábia Saudita, aquele verde, que era o time do Firmino. O Firmino agora tá no Al Saad do Qatar, né? Mas é o time do Mahrez, o time do Kessié, o time do Ivan Toney. É esse. O Al Ahly que o Pirâmides eliminou para chegar no Mundial de Clubes. E o Mayele tinha feito 3 gols lá. Dessa vez ele teve uma chance no último lance do primeiro tempo, basicamente, onde ainda estava 1-0. Tem uma disputa com o Arrascaeta, que a bola fica para o jogador do Pirâmides. Eu acho que ele poderia ter se dado a falta, tá? Eu acho que se sai o gol ia ter revisão, talvez. É um lance bem discutível se houve falta ou não no Arrascaeta. A verdade é que o juiz não deu, mas poderia ter dado. E aí o Mayele, cara a cara, chuta em cima do Rossi. Se o Mayele faz o gol, poderia mudar completamente a história da partida. Porque assim como contra o Cruz Azul, o Flamengo teria tomado o gol de empate na reta final do primeiro tempo, né? E aí o Pirâmides poderia se defender um pouco melhor no segundo tempo e o Flamengo se complicar. Mas nada disso aconteceu porque o Rossi defendeu e salvou o Flamengo. E aí no segundo tempo, logo no início do segundo tempo, outra bola parada, coisa de 5 6 do segundo tempo, o Arrascaeta faz um cruzamento espetacular, tirando o peso da bola, e aí o Danilo ataca a bola, cabeceia, a bola vai na frestinha lateral. É um cabeceio que tem muito mérito do Danilo, um cabeceio difícil, e o Danilo vem cada vez mais mostrando que é um grande cabeceador. E para um cara que grande parte da carreira foi lateral, isso é espetacular, né? Porque se ele fosse zagueiro a carreira inteira dava para entender. Mas ele era lateral, de anos para cá que ele vem virando zagueiro, né? Na Juventus, na fase final, e agora no Flamengo, sendo definitivamente zagueiro, né? E ele tem um cabeceio espetacular. Não à toa ele fez gol do título da Libertadores de cabeça e agora o gol que definiu a classificação para a final do Mundial de Clubes de cabeça também. Um cabeceio que vai literalmente no cantinho, mas que nem eu falei. O El Chenal, goleiro do Pirâmides, falhou. É um gol que não se pode tomar, uma bola que goleiro em semifinal de Mundial de Clubes tem que defender. Que nem eu falei, se fosse o Rossi e o Flamengo tomando um gol assim, todo mundo ia estar falando que ele teria falhado. Como é o do adversário, o que quase ninguém acompanha, o Pirâmides, ninguém está falando que foi falha, né? Muito mais mérito do Arrascaeta e do Danilo. Mas a verdade é que o goleiro do Pirâmides falhou. E ele, com esse 2-0, o Flamengo controla muito mais o jogo, não cria mais tantas oportunidades. O Pirâmides também não cria nada lá muito perigoso. Na minha visão, teve um pênalti do Pulgar, em que ele dá um tapa no rosto do jogador do Pirâmides. Eu assisti na GE TV. E na GE TV, os caras ficaram falando, tava simulando, pode ir pra novela, sendo que de fato teve um tapão na cara do jogador do Pirâmides. Você pode até falar, não, tava a disputa da bola, no lance normal, segue, mas não tem como falar que o cara simulou. Ele levou um tapão na cara do Pulgar. Pra mim foi pênalti, só que não foi marcado. E o juiz, no geral, não passou tanta confiança, cara. No geral, para os dois lados. Na reta final do primeiro tempo, teve alguns lances que era para ser marcado faltas pro Flamengo, ele deixou seguir. E nesse lance crucial, para mim, era para ter dado pênalti pro Pirâmides. Pirâmides fazendo gol seria 2-1 e teria uma pressão final. Mas não foi marcado pênalti, e aí o Flamengo administrou essa reta final. Nos minutos finais, o Pedro entra para ter minutagem e cria uma grande. Cria não. Tá bem posicionado para receber um grande passe do Bruno Henrique, finalizar e o El Chenal fazer uma boa defesa. E já nos acréscimos, nos segundos finais, aí ele foi bem fominha. O Pedro pensou muito mais nele do que no Flamengo naquele momento. Ele recebe a bola. Cara, tinha 3, 4 jogadores do Flamengo passando. Era só tocar a bola que estava todo mundo na cara do gol. Ele opta por um chute mais difícil, o El Chenal é bem posicionado, encaixa e não dá em nada, né? Eu sei que centroavante tem que tentar fazer gol, ainda mais voltando de lesão, mas a prioridade é o time, não é ele. E foi justamente nisso que ele tinha perdido espaço um tempinho atrás. Então, faltou o Pedro pensar um pouquinho mais no coletivo do que nele, nesse caso, né? Mas não fez falta. Flamengo 2-0, classificado. E agora vai enfrentar o PSG. Cara, é um Flamengo que eu consigo enxergar perfeitamente ganhando do PSG, tá bom? Porque não é mais aquele mesmo PSG que meteu 5-0 na Inter de Milão. É um PSG que não tá mais tão dominante, nem na França. Tanto é que, eu não vou pegar agora, mas
O Olympique de Marseille tá brigando ponto a ponto com o PSG. Aliás, vou pegar assim. Vocês vão ter que esperar. Deixa eu pegar aqui, ó, do PSG. O PSG ganhou ontem, ganhou de 3-2, mas do Metz. Cara, com todo respeito, Metz não dá pra levar a sério, né? Era natural o PSG ganhar. Ó, tabela do campeonato francês pra gente entender. O PSG tá em primeiro com 36. O segundo é o Lens com 34. O Olympique de Marseille tá com 29. Não tá tão perto, não. Mas é o Lens com um jogo a menos e 2 pontos atrás. Se o Lens vence, passa o PSG. Então não é um PSG que tá dominante nessa temporada. Perdeu o seu goleiro, que é o Donnarumma, que era um goleiro extra classe, e agora é o Chevalier, que é um cara que ainda é muito jovem e tem falhas. E uma falha em uma final de Mundial de Clubes pode custar um título. Enfim, é um PSG que ainda é muito forte, vem sofrendo com muitas lesões também, e é um time que tem vários jogadores jovens. É um Flamengo mais experiente, é um Flamengo que, em nomes, talvez seja, desse momento recente, o melhor time dos brasileiros campeões de Libertadores. É um time muito experiente, muito pronto, não é um time avassalador do Flamengo. Em alguns momentos foi, contra o Vitória, contra o Juventude, mas no geral um Flamengo muito forte, muito competitivo, toma poucos gols, mas não necessariamente amplamente dominante, como era o de 2019. Porém, é um Flamengo mais regular, é um Flamengo que se defende muito bem e é um Flamengo que tem um técnico que conhece os europeus. Então o Felipe Luiz sabe o que esperar do PSG. Eu sinceramente acho que ele vai sem centroavante. No Mundial, acho que contra o Chelsea ou contra o Bayern de Munique, acho que contra o Bayern ele já tinha feito isso. Já? Não lembro. Mas eu acho que existe a possibilidade dele tirar o Bruno Henrique ou o Plata, que foi o cara mais centralizado, usar 2 pontos, sendo o Samuel Lino e aí talvez o Plata aberto, e aí o Arrascaeta de falso 9. Eu acho que existe essa possibilidade. Ainda mais para um PSG que gosta tanto de ter a bola, eu acho que existe uma forte possibilidade dele tirar essa referência ofensiva, que contra o Cruz Azul foi o Bruno Henrique a princípio, e nesse jogo contra o Pirâmides foi o Plata. Eu acho que existe a possibilidade dele usar o Arrascaeta de falso 9, usar talvez o Carrascal centralizado, ou colocar mais um volante e encorpar esse meio de campo, que é justamente no meio de campo que o PSG consegue dominar seus adversários. Não é mais um PSG avassalador, mas ainda é um PSG muito forte. Tem que ver qual que vai ser a escolha do Felipe Luiz, mas eu já deixo aqui o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que ele vai tirar essa referência, vai usar o Arrascaeta de falso 9, e aí eu acho que ele vai colocar mais um volante. Tipo, Pulgar, Jorginho e De La Cruz, por exemplo. Ou até mesmo o Carrascal centralizado e outro ponta. Acho que não faria sentido isso. Acho que ele vai com Samuel Lino, Carrascal e Arrascaeta, ou Samuel Lino, Arrascaeta de falso 9 e o Plata. Eu acho que o Cebolinha vai ser importante para um segundo tempo nesse jogo. O Samuel Lino acho que começa por defender bem também. Já ter jogado de ala, já ter jogado no Atlético de Madrid contra várias equipes fortes do futebol europeu. Mas no geral, acho que a grande mexida para essa final contra o PSG vai ser a não presença de uma referência lá na frente e utilizar o Rasqueta de falso 9. Eu acho que é isso que o Felipe Luiz vai fazer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei o que passa na cabeça do Felipe Luiz, só ele sabe. Vamos ver o que ele pensa. A verdade é que o Flamengo tem um grande comandante, um cara muito inteligente. Independente da escolha dele, eu sei que vai ter algum motivo para usar o Rasqueta de 10 ou de falso 9, que é o que eu acho que vai acontecer pelo adversário. Enfim, acho que tem grande chance do Flamengo ser campeão, tá? Eu, torcendo pro Grêmio e odiando o Flamengo, fico triste. Mas eu acho que o Flamengo, sim, tem grande chance de ser campeão mundial. Tem total capacidade de vencer o PSG e promete ser um jogão. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!